Um acidente fez com que o bebê Bruce crescesse achando que era do sexo feminino. Em 1965, Janet e Ron Raymer, um jovem casal de fazendeiros que mal saíram da adolescência, deu à luz a Brian e Bruce, um par de gêmeos. Nascidos no sexo masculino, no dia 22 de agosto de 1965, eles prosseguiram a vida normalmente, mas após 7 meses começaram a apresentar dificuldades para urinar. Sob orientação médica, os pais, Janet e Ron, levaram os dois a um hospital para serem circuncidados. Na manhã seguinte, eles receberam uma ligação telefônica devastadora. Bruce tinha sido envolvido em um acidente. O bebê, que foi o primeiro a passar pela cirurgia, teve o órgão genital mutilado. Os médicos utilizaram uma agulha cauterizadora em vez de um bisturi. O equipamento elétrico apresentou problemas e a elevação súbita da corrente elétrica queimou completamente o pênis de Bruce. Traumatizados, os pais não deixaram Brian passar pelo mesmo procedimento, e a operação do segundo gêmeo foi cancelada e o casal levou os dois para casa. Janet e Ron ficaram preocupados com a vida sexual e perspectivas de felicidade de Bruce na vida adulta, mas ainda não sabiam o que fazer diante dessa situação. Vários meses se passaram e eles não tinham ideia do que fazer, até que um dia encontraram um homem que mudaria a vida da família para sempre. Enquanto assistiam TV, o Dr. Money apareceu. Ele era muito carismático e parecia muito inteligente, além de se mostrar muito confiante no que estava falando. A relação começa em Baltimore, nos Estados Unidos. John Money era um médico neozelandês e também psicólogo infantil, que realizava estudos sobre sexualidade. Ele desenvolvia uma teoria, a neutralidade de gênero, e acreditava que não era tanto a biologia que determinava se somos homens ou mulheres, mas sim a maneira de como somos criados. Janet escreveu para Money e em poucas semanas ela levou Bruce para vê-lo. Os pais não sabiam, mas Money, o psicólogo nascido na Nova Zelândia, era conhecido como uma espécie de guru da sexualidade. Ele pregava comportamentos sexuais ousados. Money defendia os casamentos abertos, nos quais o casal poderiam ter amantes com consentimento mútuo. Estimulava o sexo grupal e bissexual, além de, em momentos mais extremos, parecer tolerar a pedofilia. Para o psicólogo, o caso representava uma experiência ideal. Ali estava uma criança a qual ele acreditava que poderia ser criada como sendo do sexo oposto, e trazia até mesmo seu grupo de controle com ele, um irmão gêmeo idêntico. Se funcionasse, a experiência daria uma evidência nítida de que a criação pode se sobrepor à biologia. E Money realmente acreditava que Bruce tinha uma chance melhor de levar uma vida feliz como mulher do que como homem sem pênis. Então, quando Bruce tinha apenas 17 meses de idade, ele se transformou em Brenda. 4 meses depois, no dia 3 de julho de 1967, o primeiro passo cirúrgico foi tomado com a castração. O jovem também recebeu injeções de hormônios femininos, mudanças de roupa, tratamentos e a tentativa da construção de uma vagina funcional cirurgicamente. Sem a construção completa da vagina, Bruce urinou por um orifício no abdômen entre os primeiros meses de vida até os primeiros anos da adolescência. Money enfatizou que, se quisessem garantir que a mudança de sexo funcionasse, os pais nunca deveriam contar aos 2 gêmeos que os 2 haviam nascido homens. Os pais, orientados pelo pesquisador, passaram a chamar Bruce de Brenda, além da orientação de Money nos 10 anos seguintes.
o psicólogo forçou os gêmeos a entrarem numa espécie de ensaio sexual. Enquanto Bruce assumiu uma posição passiva, seu irmão Brian tinha um papel mais ativo. Com isso, Bruce era forçado a se agachar enquanto seu irmão roçava a virilha por trás dele. Isso sem contar que Brian abria suas pernas para poder ficar por cima. Apesar do incômodo, tudo era visto com muita naturalidade por John Money. O psicólogo afirmava que jogos sexuais na infância construíam a identidade de gênero saudável na fase adulta. Contudo, Bruce sentia muito desconforto com toda a situação, e à medida em que crescia, aumentava seu repúdio por John Money. O médico protegeu a identidade dos dois e apelidou o caso de João/Joana e o descrevia como sendo um sucesso. Ele dizia que o caso de Bruce era um perfeito exemplo de que o gênero pode ser determinado pelo modo como a criança vive, o que obviamente era mentira. Em 1975, as crianças tinham 9 anos e Money publicou um artigo detalhando suas observações. Ninguém sabe que ela é a criança cujo caso eles leram nos noticiários na época do acidente, afirmou o médico. Ele descreveu o comportamento de Brenda como de uma garotinha e muito diferente do seu irmão gêmeo. Porém, ele também observou que a menina tinha muitos traços de menina-moleque, como muita energia física, teimosia e era uma figura dominante em grupos de meninas. Mas a verdadeira história de Brenda era muito diferente da versão sustentada por Money. Desde os 2 anos, Brenda rasgava suas roupas de menina e se recusava a brincar com bonecas, disputando com o irmão Brian seus brinquedos. Na escola, era sempre hostilizada pelo comportamento masculinizado e pela insistência em urinar em pé, e queixava-se constantemente por não se sentir como uma menina. Mantendo as orientações de Money, os pais diziam que era apenas uma fase e logo ela superaria. Ao longo dos anos, as experiências foram se tornando cada vez mais traumáticas, com a própria família evitando o comparecimento ao consultório de Money. Na época em que Brenda chegou à puberdade, aos 13 anos, ela já sentia impulsos suicidas. A mãe, Janet, lembra que a filha não era feliz como menina. Ela era muito rebelde, masculina e não gostava de fazer nada feminino. Brenda quase não tinha amigos e todos a ridicularizavam, a chamavam de mulher das cavernas. Ela era uma garota muito solitária. A família Hamer se sentia cada vez mais desconfortável. Então escolheram suspender a pesquisa do Dr. John Money. No final da adolescência, um menino que já havia passado por um tratamento com estrogênio para estimular o desenvolvimento das mamas, descobriu toda a verdade. Os próprios pais decidiram contar a Brenda que, na verdade, ela nasceu no mesmo sexo que seu irmão gêmeo. Assim, passou por uma série de tratamentos para reverter as alterações. E em 1997, passou a usar roupas masculinas. Semanas depois, Brenda escolheu se transformar em David. Ele passou por uma cirurgia de reconstrução de pênis e até se casou. Ele não podia ter filhos, mas adorava ser padrasto dos 3 filhos de sua nova esposa. David se incomodava muito com o fato de que seu caso era descrito como sendo um verdadeiro sucesso. Ele sabia que outras crianças podiam passar pela mesma situação que a dele. Ele não tinha como saber que seu caso tinha ido parar em uma ampla série de livros de teoria médica e psicológica, e que estava estabelecendo os protocolos sobre como tratar hermafroditas e pessoas que tinham perdido pênis. David revelou sua história a um jornalista e passou a ter uma missão no mundo: tentar avisar aos médicos para que eles não usassem uma faca, pelo menos até a criança ter idade suficiente para tomar suas próprias decisões.
A situação também não foi nada fácil quando Brian descobriu toda a verdade sobre o irmão. Por conta da revelação de que David também nasceu sendo homem, Brian acabou desenvolvendo esquizofrenia, e na primavera de 2002, seu irmão morreu devido a uma overdose de antidepressivos. Isso afetou muito o relacionamento de David com os pais. Além de ter dificuldade de se integrar socialmente e arranjar um emprego, David recebeu a notícia em 2 de maio de 2004 que sua companheira Jane queria se separar. David acabou entrando em depressão e 3 dias depois parou o carro no estacionamento de uma mercearia e cometeu suicídio aos 38 anos, dando um tiro na própria cabeça com uma escopeta de cano cerrado.